Bom, pessoal, dando continuidade à avaliação filosófica das formas de argumentação, depois da gente ter compreendido, né, a noção de argumento, tem duas grandes formas de argumentação. Uma é a dedutiva e outra é a indutiva. Isso pauta uma área do conhecimento que é a lógica. Pauta de duas maneiras. Uma, a lógica formal vai trabalhar com a dedução, outra, a lógica informal vai trabalhar com raciocínios indutivos. Vamos começar, né, com a dedução. A noção de dedução mais básica é quando a verdade das premissas conseguem ser transferidas de forma necessária para a verdade da conclusão. Ou de forma intuitiva, né, quando você não pode aceitar as premissas e ao mesmo tempo negar a conclusão sem se contradizer. Né? Veja o exemplo clássico que a gente citou. Todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. Né? Veja que se você aceita que é verdade que todo ser humano é mortal e aceita que é verdade que Sócrates era um ser humano, você não tem como dar a falsidade para Sócrates ser mortal sem entrar em contradição. Como é que você diz que é falso, que Sócrates é mortal, quando você aceita que todo ser humano é mortal? E Sócrates é um ser humano, né? Veja que você entra em contradição quando você faz algo desse tipo. Aí nesse silogismo, a gente tem uma 100% de certeza, né, na necessidade da verdade entre as premissas e a conclusão da transferência de verdade. Então, por que isso ocorre? Ocorre devido à forma desse raciocínio, ou seja, mesmo que não seja Sócrates, mesmo que não seja mortal, mesmo que não seja ser humano daquilo que você está falando, você vai ter uma estrutura que vai garantir essa transferência de verdade. Todo F é G, X é um F, logo X é um G. Né? Essa é a forma que a gente tem, e é por causa dessa forma que a gente tem esse 100% de certeza, né, na dedução, e é justamente por isso que é a lógica formal que trabalha as deduções, porque abstrai do conteúdo, da concretude ali, para trabalhar a forma. Né? O que é interessante é que nesse tipo de lógica você vai ter vai melhorar bastante a sua forma de detectar, né, raciocínios, e inclusive você vai perceber alguns erros de raciocínios que são muito conhecidos como paradoxos, não é? Ou falácias. Aí a gente vai ter uma distinção, tá bom? Enquanto o paradoxo é um tipo de raciocínio válido, mas que ele lhe leva a um tipo de conclusão falsa, absurda, etc. A falácia, por exemplo, é um erro de raciocínio mesmo, propriamente dito. Um exemplo de paradoxo, pense aí no paradoxo da previsão. O paradoxo da previsão ele é exemplificado por uma anedota de um prisioneiro que ele tem uma sentença, tá bom? Uma sentença de morte, né? Ele está lá aguardando a sua sentença, e se sabe o seguinte, que ele vai morrer até amanhã do sábado, tá bom? Ele tá aí na semana, mas não se sabe o dia, né? Não se pode saber o dia que ele vai ser sentenciado, né? Isso seria de se preocupar a qualquer um quando você recebe uma sentença de morte. Mas aí esse prisioneiro lá, ele senta na cela dele, começa a refletir, aí começa a ficar, né, mais confortável, né? Porque ele pensa, veja, se a minha sentença eu vou morrer até sábado pela manhã, se a minha sentença vai ser dada até sábado pela manhã, bom,
então eu não posso morrer sábado. Porque se eu soubesse disso, eu já estaria sabendo, não é mesmo? É uma coisa óbvia. Mas não se pode saber qual é a data que ele vai ser sentenciado à morte. Então, não é sábado. Ora, então já que eu não vou morrer sábado, o prazo limite é na sexta. Veja. Mas então eu saberia que eu morreria na sexta. Logo, não pode ser sexta. Então, o prazo limite é na quinta, mas eu saberia, não pode ser quinta. O prazo limite é na quarta, mas eu saberia, não pode ser quarta. Faz-se o mesmo para terça, faz-se o mesmo para segunda, faz-se o mesmo para domingo, e aí ele se reconforta e diz, eu não vou morrer, né? Não vou ser sentenciado à morte. Né? Isso é um tipo de paradoxo da previsão, quando você informa que vai acontecer alguma coisa, mas você não pode prever e você tem um prazo limite, né? É um paradoxo porque você segue um raciocínio válido, mas lhe dá numa situação absurda, né? A falácia já tem uma questão diferente porque ela é um erro propriamente de raciocínio. Exemplos de falácias muito vistas, né, no mundo do discurso político, quando começam os processos de eleição, existe um show de falácias. Né? Exemplo de falácias, uma das mais famosas, né, a falácia ad hominem. O que é a falácia ad hominem? Dizer que algo que o indivíduo está afirmando é falso com base em características, né, do caráter deste indivíduo. Ou, né, de forma mais cotidiana, a pessoa está lhe dizendo alguma coisa e você diz algo, você é um bobão, e por isso que você está dizendo é falso, né? É mentira. Você é um palhaço, isso é mentira. Você não é esperto, isso é mentira. Você pode dizer, inclusive comparar essa pessoa a alguma pessoa muito ruim da história, né? Que tem uma imagem muito ruim da história. Isso acontece muito com o caso de Hitler, não é? Hitler pensava isso também, então isso que você está dizendo é errado, é mentira, é falso, né? Bom, tudo bem que você tem que tomar cuidado nesses trechos, porque se você, talvez seja um caso em que aquilo que a pessoa está dizendo de fato seja próximo do que se pensava aquela determinada figura, e muito provavelmente você pode ter situações em que aquilo que pensava aquela figura era de fato equivocado e a pessoa está fazendo só uma analogia, né? Uma comparação e de forma assertiva. Né? Então você tem sempre que tomar cuidado quando tem comparações desse tipo. Agora, quando tem de fato um xingamento, né? Uma calúnia, uma difamação de um sujeito para falar da verdade ou falsidade da tese, isso entra, né, no ad hominem. Até mesmo porque isso é muito fácil da gente perceber que é um erro de raciocínio, né? Porque por mais que uma pessoa seja mentirosa, né, ela passe todo o seu tempo enganando as pessoas, essa pessoa pode dizer algo do tipo 1 mais 1 é igual a 2. Não é porque é um mentiroso que está dizendo isso que aquilo é falso, né? Que não seja uma verdade. Nesse caso, uma verdade matemática. Né? Então, a verdade e a falsidade das proposições, dos enunciados, parece que são independentes do caráter dos sujeitos que as enunciam. Né? Isso é o pressuposto filosófico, o pensamento de fundo que justifica esse erro de raciocínio. Né? Se você for assumir que tem relações, você pode pensar aí nas consequências, como vai ser difícil, né? Raciocinar. Tem um outro exemplo de falácia, a falácia do espantalho também acontece muito, não é?
Por que é falácia do espantalho? É porque a pessoa está defendendo uma ideia, e aí você lá é contra essa ideia, a pessoa diz uma coisa, mas você, a pessoa diz A, mas quando você vai interpretar aquilo que a pessoa diz para argumentar contra a pessoa, você, ao invés de interpretar como A, interpreta como B. Né? Você, isso aí que você está dizendo é isso aqui, B. Bom, mas B é errado, aí você começa a atacar B de todas as formas possíveis, né? Mas a pessoa não disse B, a pessoa disse A, a pessoa nem se comprometeu com B, a pessoa disse A. Né? E por que é um espantalho? Porque você, ao invés de atacar a pessoa, você criou um espantalho, né? B, e começou ali a bater naquele espantalho, na sua fantasia, você começou a guerrear com moinhos inventados, né? Essa é a falácia do espantalho, né? Então a gente tem aí uma visão dedutiva, e dessa análise dedutiva você pode encontrar paradoxos, você pode encontrar falácias, não é? Vamos então por uma outra forma diferenciada, não é? De raciocínio, que é indutivo, que é inclusive a maior dos nossos raciocínios, né? No mais das vezes, porque se a gente observar a nossa vida, é muito difícil a gente ter 100% de certeza das coisas, como a dedução, né?